Oi, eu sou a Amélie Carvalho e hoje vamos falar um pouquinho sobre características de Deus que Ele compartilha conosco. Bom, há várias e várias coisas que definem quem Deus é, né? E muitas dessas coisas, dessas características, desses atributos de Deus, eles são compartilháveis conosco. São coisas que Deus é, mas que nós também podemos ser e Ele nos chama para ser como Ele é. Por exemplo, tem muitas características de Deus que nós não podemos ter, como a onipresença, por exemplo. É algo que só Deus é, onipresente, Ele está em todos os lugares, onisciente, Ele sabe de tudo, né? E nós não temos essa capacidade, essas características nós não temos. Mas tem muitas outras características de quem Deus é, que falam sobre Ele, sobre o seu caráter e que são compartilháveis conosco, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que Deus é e Ele nos chama a ser também é amor. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, Ele é a fonte soberana do amor, né? O amor puro, o amor genuíno, sem interesses, que se dá totalmente, que se entrega, né? E é com esse amor que Ele nos chama a amar. Essa característica do amor é compartilhada conosco. Nós podemos amar os nossos irmãos, as outras pessoas, assim como Deus nos amou. Lá em João, no capítulo 14, versículo 34 e 35, fala: um novo mandamento vos dou, né? Jesus falando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Então esse versículo, né, deixa bem claro, né, que o próprio Jesus nos disse para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Como nós podemos então, na prática, né, amar as outras pessoas como o Senhor nos amou? Quando você ajuda alguém sem esperar receber nada em troca, né, esse é um amor genuíno. Você não está entregando algo para outra pessoa porque ela vai te retribuir de alguma forma. Você está entregando porque você ama, porque você entende a importância, a necessidade, o quanto Deus ama essa pessoa. Então, porque você ama, você faz. Então, quando nós ajudamos, né, os nossos irmãos, quando nós servimos, né, sem esperar nada em troca, nenhum reconhecimento, né, nós estamos exercendo esse amor. Também quando nós perdoamos, né, os nossos irmãos, o amor que Deus derramou sobre nós, né, foi também abundante em perdão, né? Ele nos amou e Ele se esqueceu dos nossos pecados, né? Então, o Senhor, Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Então, nós precisamos exercer esse amor de amar os nossos irmãos, amar a nossa família, os nossos amigos, dessa forma também, perdoando sempre, não achando que o que o outro fez de errado para você é muito maior do que a graça, sabe? O que nós erramos com Deus, o que nós pecamos, Deus considera mínimo, sabe, perante a graça, perante Ele ter entregado já o seu Filho por nós. No amor dele não há limites, né, pro tamanho de perdão com que Ele pode nos perdoar. E dessa forma nós também devemos perdoar os nossos irmãos e assim nós estamos exercendo o amor de Deus. Também quando nós somos pacientes, quando nós compreendemos os nossos irmãos, os nossos amigos, né, nós também estamos exercendo o amor. Nós estamos mostrando para essas pessoas que elas são importantes para nós e que nós damos a ela tempo, nós damos a ela o nosso tempo, os nossos recursos, tudo aquilo que temos, né? Nós nos doamos a elas e somos pacientes com elas. E dessa forma nós também exercemos o amor que Deus também, né, derrama sobre nós, esse amor paciente, né? A segunda característica, né, de quem Deus é e que nós também podemos ser, né, é santidade. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, fala assim: portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Né? Então, o próprio Deus nos chamando para ser santos como Ele é santo. Então, é uma característica de quem Deus é. Nós cantamos, né, muito santo, santo, santo. Então, é uma característica de quem Deus é e que nós também somos chamados a ser santos, caminhar em santidade. O que é ser santo, né? Porque Deus é santo. Porque nele não há trevas, né? Porque nele não há pecado. Né? E nós, por mais que somos seres humanos, falhos e pecadores, sempre dependemos do Espírito Santo, né, para caminhar em santidade. Nós, apenas pelo nosso esforço e apenas porque queremos, nós não conseguimos ser santos. Todos os dias nós somos afligidos, né? A nossa carne chama de todos os lados
para que nós não sejamos santos, mas com o auxílio do Espírito Santo, com a palavra de Deus, com intimidade com Deus, nós podemos sim ser santos como Ele é santo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, fala assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Né? Então, de forma prática, o que podemos fazer para nos purificar, né, de todo o pecado, para caminhar em santidade, né, para sermos santos? A primeira coisa é dedicar tempo, né, à oração, à Bíblia, à intimidade com o Espírito Santo, né, porque como eu falei, nós não conseguimos por nós mesmos ser santos, né, nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus que nos ensina, né, como devemos proceder, como devemos nos comportar, no que devemos pensar, né, para sermos santos. Então a palavra nos instrui, o Espírito Santo ele nos corrige, ele nos alinha, ele nos ensina. Então apenas em comunhão com a palavra, com o Espírito Santo é que nós podemos nos santificar. Também quando nós percebemos coisas no nosso dia a dia, situações, coisas que nos fazem cair, sabe? Pecados que às vezes você tem mais facilidade de cometer, quando você tem conhecimento desses pecados, dessas coisas, né, e você se abstém delas, você está caminhando, né, em santidade, você está saindo dessas situações, desses pecados, para viver em santidade. Então, quando nós, né, santificamos os nossos pensamentos, o nosso coração, por meio de intimidade com Deus, por meio da palavra, né, nós conseguimos sim, né, abrir mão de pecados, né, sair de uma conduta pecaminosa e viver em santidade. A terceira característica, né, de quem Deus é e de que nós também podemos ser é misericordiosos, né, a misericórdia. Lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22 a 23, fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então a misericórdia, né, fala um pouquinho sobre o que a gente já conversou aqui sobre o perdão. Deus é abundante em misericórdia, né, e Ele renova sobre nós essas misericórdias a cada manhã. Então, todos os dias, nos nossos erros que nós cometemos no dia a dia, no próximo dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, nos dando graça, sabe, para viver em santidade mais um dia, para vencer o pecado mais um dia, né? Então, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, porque somos humanos, somos imperfeitos, né? O Senhor renova sobre nós as suas misericórdias todos os dias. E lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, fala assim: sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai Celestial. Então, é um chamado para nós também, é uma característica de Deus que nós podemos ter. Mas como nós, né, humanos, exercemos a misericórdia? Como nós falamos também a respeito do amor, né, perdoando os nossos irmãos. Assim nós exercemos misericórdia, sendo compreensivos com os erros dos outros e de que as pessoas podem cometer os mesmos erros com a gente repetidas vezes, porque nós também muitas vezes cometemos erros repetidos com o Senhor e nem por isso a sua misericórdia cessa sobre nós, né? Pelo contrário, ela se renova a cada manhã. Então, nós devemos perdoar tanto os nossos irmãos de forma que todos os dias, né, não importa quantas vezes eles errem, às vezes nas mesmas coisas com a gente vai ter essa misericórdia, a gente vai derramar essa misericórdia, essa compreensão sobre eles de que eles também são seres humanos e falhos assim como nós. A quarta característica de Deus, né, que é compartilhável conosco, é a justiça. Deus é um Deus justo. Lá em Salmo, no capítulo 89, versículo 14, diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Deus é justo. Tudo que Ele é, tudo que Ele faz, todas as suas decisões são justas, são retas, são íntegras e nós precisamos agir dessa forma também. Deus sempre age de acordo com a verdade, né? De acordo com o que é correto. Ele é imparcial, né? Ele não toma partido, Ele é justo. E assim nós também devemos ser. Então, como exercemos, né, a justiça no nosso dia a dia? Defendendo, né, o que é certo. Então, se você vê, né, uma conduta errada, uma corrupção, algo que não é justo, você vai lutar por aquilo, você vai lutar pela justiça. Você vai defender o que é a verdade, você vai defender o que é correto. Você vai defender os direitos das outras pessoas, né? Isso também é agir com justiça. Não é só você defender os seus direitos,
mas você defender os direitos das outras pessoas e você não tomar partido. Às vezes, amigos seus ou na sua família pode acontecer situações injustas e mesmo que a pessoa que cometeu a injustiça seja mais amiga, mais próxima de você do que a pessoa que recebeu a injustiça, você não deve agir com parcialidade, você deve ser imparcial, assim como o Senhor é, Ele é justo, Ele é correto. Então é muito importante a gente não tratar as pessoas de forma diferente, sabe? A gente corrigir sim a todos, independente do grau de proximidade que tenha com a gente ou não, sabe? A gente lutar pelo que é certo, a gente lutar pelo que é verdadeiro. E a quinta característica de Deus que nós também podemos exercer é a bondade, né? Deus é um Deus bondoso. Lá em Salmo, no capítulo 34, versículo 8, fala assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós temos um Deus que é generoso, que é bom, né? Que mesmo quando Ele não atende coisas que nós pedimos porque queremos, né? Nós precisamos entender que Ele é bom, Ele sabe o que é melhor pra gente. Se uma porta se fechou e a gente estava orando para ela se abrir, sabe? E ela mesmo assim se fechou, confie que o Senhor é bom, que Ele vê além do que você vê. Deus, Ele não se cansa de fazer o bem porque Ele é o bem, Ele é bom. E nós também não podemos cessar de fazer o bem em todo o tempo. E como nós fazemos o bem, né, no nosso dia a dia, como nós exercemos essa característica de Deus que Ele compartilha conosco no nosso dia a dia, né? Sendo gentis com as outras pessoas, quando nós somos amáveis, quando nós somos pacientes. Dessa forma nós estamos exercendo bondade. Quando nós somos generosos, quando nós prestamos ajudas aos outros, né, aos necessitados, quando nós somos prestativos, né, dessa forma nós estamos exercendo bondade. Então é isso, sabe? Deus nos chama para amar, Deus nos chama para caminhar em santidade, Deus nos chama para sermos misericordiosos, Deus nos chama para exercermos justiça e Deus nos chama para sermos bondosos, né? Então todas essas características falam sobre quem Deus é e todas essas características Deus compartilha conosco e nos chama para si. Que nós possamos todos os dias, em todas as oportunidades, exercer essas coisas e sermos mais parecidos com Jesus, sermos mais parecidos com o nosso Senhor. Então é isso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, porque dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é relevante e divulga para mais pessoas e vamos juntos crescer no conhecimento de Deus. Até o próximo!